Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está estudando alguns itens a partir desse ano, e eu fui incumbido de falar sobre essa parte de obediência e resignação, que está no capítulo Bem-aventurados aqueles que são mansos de coração. Agradeço a Amélia pela oportunidade do estudo, a oportunidade de eu dividir o meu estudo com vocês aqui. Quando a gente fala em obediência, muitas vezes temos a falsa impressão de que é uma pessoa subserviente, que não tem opinião, ou que simplesmente obedece e não retruca, e sempre a gente fica com essa. Quando a gente fala, ela é uma pessoa obediente, né? Quando a criança é obediente, ela é boazinha, mas quando o adulto é obediente, talvez a gente não tenha muito essa impressão. E o Emmanuel começa a dizer, na verdade, ele foi escrito pelo Espírito Lázaro, foi transcrito em 1863 em Paris, e ele diz, esse item do capítulo, ele tem basicamente dois parágrafos que dizem: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e resignação, duas virtudes companheiras à doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. Quando nós classificamos as pessoas como pessoas que são doces ou que têm a doçura, nós identificamos nela um tom amigável, um tom carinhoso, que faça com que a gente se sinta bem do lado delas. E a obediência, o sentimento da obediência e da resignação, nos aproxima disso, então nos torna pessoas mais amigáveis. Aquelas pessoas que a gente considera que são, que teoricamente não são obedientes, podemos pontuar talvez que para que ela muitas vezes imprima a sua vontade ou o seu pensamento, ela se distancia da doçura, do carinho, do que se considera amável. E Lázaro, ele nos atenta principalmente a esse sentimento, que é a doçura nos aproxima muito do amor, da pessoa mais amável. O que não quer dizer que você é obediente, você não é uma pessoa capacha de outra pessoa. Não. Você é uma pessoa consciente do seu dever, que muitas vezes exige a necessidade de se você manter em silêncio, para que você não crie alguma diferença, e principalmente identificar que você ser obediente, por mais que negue o seu sentimento, a sua vontade no primeiro momento, não quer dizer que você esteja fazendo a coisa errada. E principalmente a resignação, que quando alguma coisa acontece, e mesmo assim não criamos dentro de nós algum sentimento em que nos atrasa e nos afasta dessa doçura, é tão engrandecedor para nós que conseguimos ter o sentimento da resignação e identificá-lo no nosso dia a dia. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, quando você obedece, ou muitas vezes acata alguma situação, você usa o seu cérebro, a sua razão, porque acredita que aquilo é o melhor naquele momento. Agora, quando você acata, você cria algum sentimento ruim da sua decisão, aí você não tem resignação. Você cria uma amargura que afasta esse sentimento do seu coração. Não adianta nada você aceitar a situação, mas criar a revolta dentro de si. Então a resignação é exatamente o aceite de coração aberto
e sempre esperando e acreditando que aquilo aconteceu por algo melhor para si. E ambas são forças ativas porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Então, se você possui o sentimento da obediência e da resignação, a gente consegue levar o nosso fardo, que todos nós temos que levar aqui neste plano, com o intuito de nós nos elevarmos. Aqui a figura mostra um rapaz carregando um grande bloco de pedra. Se ele carregando esse bloco, ele vai fortalecer fisicamente. Mas o fardo que ele fala aqui é o fardo espiritual. Quando nós conseguimos levar o nosso fardo, que é utilizando tanto a obediência, que é entender que aquilo, por mais que não você acredite no momento, não seja bom, e não sinta revolta por aquilo, não sinta o sentimento contrário, você cria a consistência e cria forças para que você não deixe cair o seu fardo. A dificuldade, como o peso, ou muitas vezes aquele cansaço que nós sentimos do dia a dia, as dificuldades que nós temos no dia a dia, todos nós temos o nosso fardo, mas a obediência e a resignação os deixa mais leve e nos dá alicerce para que nos fortaleçamos espiritualmente e consiga levar essas dificuldades adiante, assim a resolver. O poltrão não pode ser resignado, mas como orgulhoso e assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Poltrão, para quem não sabe o significado, é uma pessoa com medo ou covarde. Então, aquela pessoa que não tem coragem ou não cria uma vontade a seguir adiante, não consegue, não pode ser resignado. Como aquelas pessoas que são orgulhosas e egoístas, porque sempre acreditam que o que ela pensa é o certo. E dessa forma, por mais que ela acredite que aquilo é o melhor para ela, ou luta pelo que ela pensa, ela não consegue obedecer ou muitas vezes confiar que alguma coisa seja melhor para si. E Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Então, como sempre, o nosso mestre é o nosso grande exemplo. A gente revivendo a história que nos últimos dias de sua vida, do momento em que ele entrega aos soldados romanos e a partir dali sofrendo humilhações, por mais e respondendo de forma educada e consciente do que ele iria viver nos próximos dias, ele soube e trouxe-nos o exemplo do que é ser uma pessoa obediente e uma pessoa resignada. Mesmo sofrendo humilhações, açoites, na parte física, ele manteve o espírito ereto e em nenhum momento respondeu àqueles seus algozes da mesma forma. Isso é o maior exemplo de ser uma pessoa obediente, resignada. E tanto nesses dias em que Jesus viveu, trazendo esse exemplo para nós, para o restante, principalmente aqueles que viveram, os fariseus, os romanos, ou a própria população que o açoitava, que há 5 dias antes o vangloriava quando entrou em Jerusalém, demonstrou o quanto a nossa sociedade é materialista e tão não fincada com valores maiores. Então, e chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Então a gente vê aqui, principalmente vou pegar uma palavra
a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Hoje, no nosso último ano, quando a gente elegeu o último presidente, a principal palavra que foi comentada, que era o combate à corrupção. Então, passou-se 2000 anos e estamos no mesmo patamar da época do Cristo, onde, com o seu exemplo, ele veio tentar demonstrar para aqueles que vale muito mais o sacrifício do que a sensualidade do dinheiro, da vida fácil e das coisas mundanas. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. Como no passado, como para nós agora, temos a oportunidade tanto da virtude quanto do vício. Depende de nós. A corrupção está aí, não só com os políticos lá, mas nas nossas atitudes do dia a dia. De nada adianta apontarmos para eles e não observarmos o que nós fazemos aqui. E essa virtude que ele veio ressaltar, que é exatamente a resignação, que está atrelada totalmente à paciência, é tão importante para nós que somos tão imediatistas, tão materialistas, por mais espíritas que sejamos. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, quando lá em 1863 ele trouxe esse trecho, ele já ressaltava que hoje a nossa maior virtude é a atividade intelectual, que é o desenvolvimento intelectual. A gente demonstra nos últimos 10, 20 anos o quanto a tecnologia mudou nosso dia a dia. O próprio Data Show é o exemplo disso. Há uns 20 anos era tudo no diapositivo, na transparência. Hoje a gente monta uma aula dessa de uma forma tão tranquila e tão fácil, só ter o aparelho ideal. Só que a gente está tão distante, que é exatamente da indiferença moral, que ainda marca o nosso dia a dia. Estamos tão preocupados em possuir, talvez, ou desenvolver a nossa parte intelectual em todos os aspectos, ou no dia a dia da parte do nosso próprio trabalho, ou dar condições melhores para aquelas pessoas, o ser humano tem condições melhores para dar de transporte, muitas vezes o carro mais elétrico. Mas onde está a diferença moral que a gente precisa buscar para nós, para o nosso espírito? E é esse equilíbrio entre a parte intelectual e a parte moral que vai fazer-nos criar as asas de anjos para que a gente crie o alicerce para nós evoluirmos espiritualmente. A parte intelectual é importante, mas sem a diferença moral, ainda iremos nos perder no caminho. Digo somente atividade, no caso intelectual, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual da época. Então, o que ele diz aqui, que aquela pessoa que é o gênio, ele se eleva de súbito, quer dizer, ele muitas vezes tem um insight e descobre uma coisa que a grande maioria não consegue perceber. E ele classifica a atividade como um esforço de todos, quando existe um equilíbrio entre todos, só que num alvo menos brilhante da capacidade do gênio. E atividade porque é um esforço de todos. Só que existe uma atividade intelectual, só que nós não temos atividade moral. É mais fácil a gente apontar o erro do outro do que identificar o nosso.
é mais fácil acessar hoje as redes sociais e só observar coisas que não agregam do que coisa que nos faz elevar. Observe o que te atenta nas redes sociais. Hoje, a grande maioria consegue acessar e acessa muitas vezes a cada 15 minutos. O que te chama a atenção? É uma palavra de educação ou muitas vezes um entrevero desnecessário por alguma causa injustificável? É essa moral que precisamos melhorar. Atrelar ao que a capacidade que nós temos já de nos comunicar para que a gente consiga elevar a todos. E assim Lázaro vem trazer vem chamar atenção no restante, nessa parte da mensagem. Submetei-vos ao impulso que vimos dar os vossos espíritos. Obedeceis à grande lei de progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com duplo esforço do freio e da espora. Então aqui, ele nos orienta que ele veio nos orientar que a grande palavra nossa é o progresso, quer dizer, somos responsáveis pelo progresso do mundo, mas que é a nossa geração, temos grande responsabilidade nesse ponto, que é agora a transformação do nosso mundo, transcrito no próprio Evangelho, do mundo de provas e expiações, onde o mal prevalece, para um mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer, mas não com a extinção total do mal. Mas é importante que a gente crie esse progresso. E ele diz aqui, infelizmente, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos. Quer dizer, ele vem para nos orientar e se acontecer alguma coisa que exigir deles uma retidão nas nossas atitudes para que nós aprendamos de alguma forma, assim eles irão fazê-lo. Mas não infelizes. É a palavra que ele traz primeiro. Com duplo esforço do freio e da espora. Exatamente para nos frear nesses ímpetos de saber, de tentar entender tudo, porque nós não vamos entender. E saber ouvir, porque o obediente ouve, o resignado aceita no coração. Não adianta ouvir e não aceitar. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então aqui a figura do passarinho no meio da chuva, mas não se importando e enfrentando a chuva com olhar ao horizonte. É assim que o Espírito Lázaro nos quer orientar. Mas não quer dizer que devemos ter orgulho. Não. Que esse orgulho um dia irá ceder, cedo ou tarde, mas que mantenha a nossa obediência e a nossa resignação com as dificuldades, como a dificuldade do passarinho da chuva. E assim, sempre com um sorriso no rosto, porque aqueles que são resignados, eles podem falecer, podem sentir uma tristeza no momento, mas seguem adiante. Que mantém a paciência e sabem que tem a fé que Deus está do nosso lado e nunca deixará de estar. E teremos sim os ouvidos dóceis para ouvir os ensinamentos. Seremos humildes para sermos resignados e acreditar que tudo que Deus nos atribui
é para o nosso bem. Então, irmãos, que sejamos obedientes, sigamos as orientações do nosso Mestre e prossigamos com nossos corações resignados, crentes que todas as dificuldades que iremos enfrentar, porque elas virão, serão para o nosso bem. Que assim seja.